Queridos, nesses últimos domingos, eu diria talvez dos últimos meses, creio eu que nós estamos aí já há pelo menos 10 meses fazendo isso, nós estamos desenvolvendo a série 4 Olhares. Alguns de vocês têm acompanhado pelos canais oficiais da IP Tambaú, como estão acompanhando o culto agora, e também pelo nosso perfil parceiro do CS News BR. Nessa série, a proposta é que nós possamos ver os olhares de cada um dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, a obra, a vida dele enquanto Verbo de Deus, Filho de Deus encarnado, como está registrado nas 4 narrativas dos evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Caminhamos ao longo de temporadas e episódios, em cada temporada alguns episódios. A primeira temporada foi sobre os princípios, como cada um desses evangelistas iniciou contando a história de Jesus, e vimos as peculiaridades de cada um. Depois fomos para a segunda temporada, onde nós falamos dos coadjuvantes, aquelas pessoas que fizeram parte da história, são os personagens que, de fato, têm uma relação próxima com Jesus, ainda que não necessariamente todos eles cooperativa, amistosa, porque você encontra pessoas como Judas Iscariotes, que era um coadjuvante como um dos apóstolos, mas um coadjuvante que traiu Jesus. Na terceira temporada nós encontramos, ou melhor, nós fomos em busca dos encontros que Jesus teve, e esses encontros aconteceram narrados pelos evangelhos com pessoas, com grupos de pessoas e com grandes multidões, e às vezes tudo isso junto. Jesus estava dirigindo, por exemplo, um sermão a uma grande multidão e singularizava alguma pessoa, algumas pessoas, e nós vimos os encontros que Jesus teve, encontros dos quais nenhum dos personagens que a Bíblia narra saiu da mesma maneira que chegou. A maioria deles saiu transformada e abençoada, embora alguns deles saíram também rejeitando Jesus e rejeitados de alguma forma pelas palavras do Mestre. E nesta 4ª temporada, nós estamos desde o início de fevereiro caminhando sobre os ensinos do Mestre. Os ensinos do Mestre são aqueles discursos, sermões, palavras, o conteúdo do que saiu da boca de Jesus. E você imagina que falar sobre isso é, de repente, passar a vida toda falando sobre o que Jesus ensinou. Ele é o mestre dos mestres, o mestre por excelência. Mas nós pensamos alguns temas, alguns assuntos dos mais importantes, e entendemos que esses deveriam estar presentes na nossa exposição que nós temos feito. E hoje, depois de ter falado sobre o que Jesus ensinou sobre Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, melhor dizendo, depois de falar sobre o que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, isso foi nos 3 últimos domingos, neste 4º domingo de fevereiro, nós estamos encerrando com o que Jesus ensinou nesse momento, aqui nesse mês de fevereiro, o que Jesus ensinou sobre a espiritualidade e religiosidade. Hoje pela manhã nós falamos sobre a religiosidade que contrasta, que confronta, que é oposta à verdadeira espiritualidade de Deus. Nós falamos sobre aquele momento em que Jesus está trazendo uma reflexão e contestando aquela espiritualidade vazia daquela mulher samaritana e falando sobre uma realidade espiritual de fato verdadeira. E hoje nós vamos falar sobre uma religiosidade que não é necessariamente contrária na essência, mas é contrária na motivação. Nós vamos falar sobre a religiosidade insuficiente, que não é suficiente para aquilo que Deus nos criou para ser e para fazer. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para nós refletirmos sobre isso em 2 textos, e ambos estão no Evangelho de Mateus, um no capítulo 5 e outro no capítulo 23. Nós vamos ler 3 versículos do capítulo 5, Mateus capítulo 5, 17 a 20, você já pode ir abrindo aí na sua Bíblia, e vamos ler também 3 versículos do capítulo 23, 23 de 1 a 3, então Mateus 5, 17 a 20 e Mateus 23 de 1 a 3, ok?
e nós vamos falar sobre a espiritualidade insuficiente. Ok? Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. Não penseis que eu vim, dizia Jesus, revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora, Mateus capítulo 23, verso 1 ao verso 3. Mateus 23, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu lhe convido, onde você estiver aí, cultuando a Deus com a sua família, ou com alguém, ou sozinho mesmo, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e junto comigo aqui, em qualquer outro lugar onde as pessoas estiverem, dirigimos o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa oração a Deus e pedir a Deus que fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, jogue luz sobre a nossa compreensão da Escritura Sagrada. Vamos falar juntos com Deus? Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença maravilhosa que nos convida à adoração. Na verdade é um convite irresistível, pois a Tua glória se faz presente quando o Teu povo dirige-se a Ti em culto, em adoração, em ajuntamento solene diante da Tua presença, Tu que és o Deus santo, santo e santo, cuja glória enche toda a terra e enche também a nossa vida, enche este lugar. Diante de Ti estamos com a Tua palavra aberta, lida, e pedimos que o Senhor, que a inspirou pelo Teu Espírito, também possa agora iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender o sentido que Tu mesmo inspiraste homens como Mateus, para escrever e registrar as palavras do Teu Filho Jesus, os ensinos do Mestre. Que essa iluminação abra o nosso coração, nos faça ultrapassar a capacidade humana, racional, de compreender, de fazer a devida interpretação e coloque os nossos olhos espirituais sobre aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Fala conosco, Senhor, abençoa a nossa vida e dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao longo dos 21 séculos do cristianismo, nós temos encontrado, ainda que com nomes diferentes, pelo menos 3 propostas de espiritualidade cristã. Do primeiro até esse século em que nós estamos, os cristãos têm procurado, de alguma maneira, desenvolver esta comunhão, esta relação com Deus, que nós estamos dando o nome de espiritualidade, a partir de 3 pressupostos, ou de 3 fios condutores. Os nomes mudaram, obviamente que num século um determinado grupo acabou caracterizando um determinado caminho, uma determinada proposta, outro grupo no outro século teve a mesma proposta com outro nome e assim por diante. Eu classifico essas 3 iniciativas, esses 3 caminhos da espiritualidade cristã ao longo de 21 séculos da seguinte maneira: sempre houve, desde o início, uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade ortodoxa, uma espiritualidade cognitiva,
de compreensão correta das coisas que Deus revela, da exposição correta das coisas que Deus revela, e como subproduto dessa ortodoxia, de crer certo, de expor certo a palavra de Deus, uma certa tendência legalista, de tornar isso em si mesmo o próprio caminho para Deus. Pensar certo, falar certo de Deus para essa proposta é ser espiritual. Obviamente que nós temos que concordar que, tendo Deus se revelado, aquilo que Ele revelou é verdade. Aquilo que está registrado desta revelação, que é a Escritura Sagrada, é verdade. E não poderia haver qualquer caminho espiritual, como nós vimos hoje pela manhã, que passasse ao largo da verdade, por criação humana, por invenção humana, ou por mistura com pensamentos humanos. Se Deus é verdade e ensina a verdade, o caminho para caminhar com Ele é um caminho de verdades, algumas delas, sem dúvida alguma, inegociáveis. Então, ser ortodoxo é sim algo importante na vida cristã, fundamenta, dar base para os nossos pés na caminhada com Deus. Obviamente que, ao longo do tempo, isso teve que se expressar por intermédio de escritos que foram além da Escritura Sagrada, que tentaram sistematizar, organizar, para ajudar a reflexão, a compreensão do pensamento de Cristo para cada época. Nós temos então os credos, as confissões de fé, as decisões dos grandes concílios que dirimiram dúvidas na sua época sobre determinados aspectos da fé e que, a partir dali, criaram sistemas de interpretação teológicos. A própria teologia é uma expressão da verdade de Deus, feita por pessoas que aglutinaram pensamentos e assim entenderam que pensar certo, falar sobre Deus certo, é um caminho espiritual. E de fato nós, por exemplo, como igreja presbiteriana, que somos uma igreja confessional, que tem símbolos de fé, ou seja, maneiras sistematizadas de compreender o que Deus revelou, isso é muito importante. Mas, como eu falei, um dos subprodutos desse caminho de espiritualidade é não apenas uma ortodoxia saudável, mas um certo legalismo desta ortodoxia, que chega à intolerância, mas a intolerância não no sentido de que a verdade deveria ser flexível e eu poderia ou deveria flexibilizar o erro teológico, não. Mas aquela certa soberba de que, uma vez uma pessoa compreendendo Deus, ou pelo menos compreendendo aquilo que de Deus se revela, ela simplesmente, por saber aquilo, ela se torna superior aos demais, que ainda não conhecem, ou têm equívocos na compreensão, e essa pessoa então entende que, ao fazer isso, e ser superior a essas outras pessoas, ela é melhor cristão, ela é melhor devoto a Deus. Eu não estou dizendo que toda pessoa ortodoxa que crê certo, prega certo sobre a palavra de Deus, é intolerante, é fundamentalista, como algumas pessoas tendem a pintar essas pessoas. Inclusive nós, que somos uma igreja confessional, que tem muito zelo pela doutrina e pelo ensino. Mas é um risco. Em nome do pensar certo, do crer certo, pessoas até mesmo fizeram errado, mataram as outras pessoas e até mesmo guerrearam, não apenas teologicamente, mas até de maneira concreta, as grandes guerras religiosas, inclusive envolvendo protestantes, porque as pessoas entendiam que a verdade, por ela, deveria se matar e morrer, e aí esqueciam do amor ao próximo, da piedade, da compaixão, da tolerância, da paciência que o próprio Deus tem com o erro, não no sentido de absolver o erro, mas de esclarecer o que está errado e trazê-lo à verdade. Um segundo caminho parece ir na direção oposta a esse primeiro caminho de espiritualidade. É aqueles que definitivamente abandonam qualquer tentativa ou pretensão de descobrir a verdade ou conhecer a verdade, e
propugná-la, trabalhar, batalhar por ela. Eu chamaria de espiritualidade contemplativa, mística, experiencial. A ideia desse tipo de espiritualidade que tem sua origem nos grandes místicos do Oriente, cristãos, que inclusive muito antes de mosteiros, muito antes de conventos da Idade Média, já se isolavam, os místicos do deserto, por exemplo, que entendiam que precisavam se isolar de tudo, inclusive dos grandes debates teológicos que haviam na época, que existiam na época, para que a mente pudesse ser impregnada de contemplação, de admiração pelo divino, de uma experiência mística, de ouvir Deus no seu espírito, por vias não necessariamente cognitivas, racionais. Esses grandes místicos contemplativos, experienciais, hoje se caracterizam por tendências que temos no meio cristão hoje, de pessoas que valorizam a experiência em detrimento da verdade. Pessoas que falam com muita facilidade: eu senti Deus, Deus falou, eu sinto que Deus me revelou, e assim por diante. Obviamente que Deus é um Deus vivo, verdadeiro. Ele aplica a sua palavra a cada indivíduo, e sem dúvida alguma, o seu Espírito fala ao meu espírito e me abre os olhos, me ilumina os olhos para ver certas verdades que já estão reveladas na Escritura Sagrada e que pela ação dele aplica-se ao meu coração num determinado momento da minha vida em que eu preciso saber o que fazer, em que caminho eu devo caminhar e assim por diante. Mas, se por um lado a ortodoxia que beira o legalismo, que beira aquela visão só racionalista da fé, erra quando pensa que a via e o caminho para conhecer e comungar com Deus é um caminho racional, do pensar certo, da faca afiada, cortando o que é erro, cortando o que é errado, teologicamente falando. Por outro lado, essa segunda espiritualidade mística, experiencial, contemplativa, ela pode se tornar facilmente presa fácil da subjetividade, do coração humano, das emoções humanas. E aquilo que é, de fato, algo importante, que é sentir a presença de Deus, porque Deus não é apenas o Deus que fala à mente e explica, mas também que move os nossos sentimentos, emoções e as nossas vontades. Mas, de repente, essas pessoas começam a se tornar emocionalistas. Elas acabam entendendo que certas verdades que estão tão claras na Escritura talvez possam ser compreendidas de uma forma e por uma via mais emocional. Então, a busca por experiências essas que necessariamente não estão autorizadas na Escritura Sagrada, mas que na subjetividade do coração daquelas pessoas, elas acreditam piamente que vieram de Deus, e não tem nem como contestar, porque afinal de contas, se alguém disse que foi Deus que falou com ela, como é que eu posso dizer que não foi? Só se eu tiver um critério objetivo para confrontar o que ela está dizendo com aquilo que é verdade, e aquilo que é verdade nós cremos é o que está revelado, escrito e registrado. Mas como essas pessoas entendem que essa experiência é soberana sobre o que está escrito, então não faz muito sentido eu dizer: mas olha, a Bíblia diz assim, porque essa pessoa simplesmente não vai aceitar. O importante para ela é a experiência. Essa subjetividade pode levar a efeitos muito ruins. Eu me lembro de pessoas na história que tomaram decisões muito equivocadas ao longo da história, porque acreditaram que Deus estava falando para elas, mas não tinha de fato nada a ver com o que Deus tinha falado, mas com o que elas pensavam, sentiam, chegaram à dedução que Deus tinha falado, e tomaram decisões equivocadas, mesmo sentindo que estavam certas. Esse é o segundo caminho da espiritualidade que a gente caminha e vê acontecendo aí ao longo dos 20 séculos, que a gente contempla vendo acontecer. Há um terceiro tipo de espiritualidade que caminha também ao lado dessas avenidas aí da espiritualidade cristã, que é a chamada espiritualidade engajada, ou espiritualidade do serviço, da transformação
da realidade social, da realidade política, da realidade econômica, da realidade religiosa. Esses são os que nem se preocupam em relação necessariamente ao que está certo, nem ao que eles sentem que está certo, mas ao que é de maneira prática certo. Eu chamaria que são os espiritualistas práticos. Eles querem saber não necessariamente que aquilo que está sendo dito é certo, mas que aquilo que está sendo dito leva necessariamente a atitudes práticas, que precisam ser levadas a sério e que normalmente estão relacionadas a engajamento em causas, em ideais cristãos que são vistos na sociedade. Então são pessoas que trabalham uma missão que pensa na transformação social, que pensa na mudança das estruturas políticas, econômicas e sociais de qualquer cultura. Essas pessoas têm um valor dentro do caminho da espiritualidade, porque normalmente essas pessoas estão engajadas na missão de estar aqui como igreja e realizar alguma coisa. Mas há uma tendência dessas pessoas, porque talvez para elas a ortopraxia, a maneira de agir correta é mais importante do que a ortodoxia, que essas pessoas de repente façam o certo baseado em um princípio errado, porque talvez o princípio está sendo pensado de maneira diferente daquilo que está revelado, esse princípio não está necessariamente ancorado na Escritura, o que vale é o efeito prático, e quando a gente se torna um prático sem o conceito, sem a teoria, como algumas pessoas dizem, sem a doutrina, sem o ensino, é possível fazer a coisa certa da maneira errada, por estar baseada no princípio errado. Então veja, nós temos esses caminhos acontecendo ao longo de 20 séculos do cristianismo, pessoas tendendo a ser ortodoxos, outras pessoas tendendo a ser ortopráticos, outras pessoas tendendo a ser místicos. E a grande pergunta é: qual o caminho da verdadeira espiritualidade? Porque ao longo dos 20 séculos, pessoas que agiram assim, dentro daquele conselho eterno e decreto eterno de Deus, misterioso, acabaram sendo usadas por Deus para determinados momentos, em determinadas situações, cumprir o propósito de Deus. Como? Certamente eu não seria capaz, nem você, mas foram usados por Deus. E nós não podemos dizer que qualquer uma desses caminhos de espiritualidade, na essência, é contrária ao cristianismo. E por isso, a reflexão de hoje à noite é sobre a espiritualidade insuficiente, não necessariamente oposta, mas insuficiente. Insuficiente porque não consegue nela ter o melhor de cada um desses caminhos e retirar o que não presta. Porque é possível, e eu entendo que esta é a proposta de Jesus, que você seja uma pessoa que batalhe pela verdade, como essa espiritualidade ortodoxa deseja que tenhamos, essa batalha pela verdade. É possível que você batalhe por uma experiência com Deus real, para que você não seja apenas um cara teórico, teologicamente falando, e obviamente é possível e desejável que isso não fique apenas em você, mas saia de você para a sociedade, para o próximo, na forma de serviço. Então há verdade nisso aí, mas nenhuma delas esgota em si mesmo a verdade. Todas elas têm uma proposta insuficiente de espiritualidade. Qual é então o caminho da verdadeira espiritualidade? O que Jesus ensinou sobre essa espiritualidade mais do que suficiente, visto que essas três propostas são propostas de espiritualidade insuficiente. Nos dois textos que nós lemos, fica muito claro que Jesus é alguém que chega, enviado por Deus, para questionar a espiritualidade vigente, eu diria talvez mais a religiosidade vigente na época em que ele se encarna. O judaísmo do primeiro século, o judaísmo da época em que Jesus nasce, vive e morre, é um judaísmo deformado daquilo que foi a proposta inicial quando Deus chamou Abraão
e toda a história do Antigo Testamento foi escrita. Algumas deformações daquele judaísmo tinham a ver justamente com essas tendências aqui que eu acabei de falar. Mas uma principal tinha a ver com aquilo que era um estrito ou uma estrita visão da lei de Deus. A lei de Deus era vista de maneira tão restrita que, como ela, obviamente, nunca foi pensada no coração de Deus para ser uma lei que descesse até os mínimos detalhes da conduta humana, mas estabelecesse princípios para que, a partir desse princípio, o homem pudesse aplicá-lo a cada situação. Ou seja, era um mapa, mas não era um mapa numa escala tão microscópica que todos os pequenos detalhes estivessem nele. Quando Jesus nasce, já tem acontecido uma involução, que eu não chamo evolução, uma involução, uma deformação daquilo que era a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, e o que agora era uma profusão, um exagero de legislações, de normas, de pequenos detalhes que, para serem obedecidos, precisavam ser normatizados. A gente, no Brasil, estranha muito quando pensa na quantidade de pequenas leis que nós temos para regular tudo, a começar da Constituição do nosso país, que é uma das mais extensas do mundo, quando na verdade deveria ser uma das mais curtas, deixando para a legislação, que a gente chama de infrainconstitucional, abaixo da Constituição, para os detalhes. Se nós compararmos a nossa Constituição, no entanto, com aquilo que havia na época de Jesus, nós vamos encontrar algo ainda mais absurdo. Vou dar um exemplo que e foi um dos grandes dilemas, um dos grandes motivos de polêmica entre Jesus e os religiosos da época, que é a questão do sábado. O sábado é um princípio da criação. O próprio Deus descansa depois do sexto dia. Há uma teologia, um ensino espiritual sobre isso, e isso ficou legislado na lei de Moisés. Um dos mandamentos diz sobre santificar o dia de descanso. E esse dia de descanso é santificado, é separado, diferente dos outros, para ser dedicado completamente a Deus. O que acontece a partir dali é que, à medida em que as pessoas começam a se perguntar, mas isso pode ou isso não pode no sábado, no dia do descanso, os legisladores começam a subscrever e escrever detalhes que chegavam às raias do absurdo. Em alguns momentos Jesus diz assim: me diga uma coisa, se no dia do descanso um animal de vocês, do qual vocês dependem, parará à terra, para trazer a subsistência para a sua terra, cair num buraco, porque está lá solto no campo, e correr o risco de morrer, vocês deixam, por causa do dia do descanso, o animal morrer? Jesus faz essa pergunta quando eles questionam Jesus, porque curou um aleijado de nascença, uma pessoa que estava numa situação de paraplegia, no dia de sábado. E eles responderam, e não tinha outra resposta, que obviamente que não, que eles não iam deixar o animal no dia de sábado. Mas a legislação suplementar religiosa, em busca de uma ortodoxia fria, legalista, chegava às raias do absurdo deles não saírem de casa para socorrer o animal, ou socorrerem por absoluta necessidade e acabarem quebrando a lei e sendo se flagrados, julgados pelos demais. E então Jesus diz: olha, se esse animal merece que vocês compreendam o princípio da lei um pouco além do que a lei fria que está escrita por vocês, não por Deus, quanto mais esse homem que é feito à imagem de Deus não precisa ser atendido na sua necessidade de cura. Perceba que Jesus então está questionando aquilo não que é o princípio de Deus, mas aquilo que os homens adicionaram em nome de uma religiosidade legalista, ortodoxa, falsamente ortodoxa, em cima da lei fria. É nesse sentido que quando Jesus, e aí nós chegamos ao nosso primeiro texto, está proclamando aquilo que eu considero, e outros teólogos e outros comentaristas, a própria constituição do reino de Deus, que é o Sermão da Montanha,
Quando ele está ali pregando para aqueles discípulos, ao redor deles uma grande multidão, e chega no versículo 17 e diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim não para revogar, mas vim para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Ele está falando não daquilo que os homens tinham criado como um caminho próprio de religiosidade, mas sobre aquilo que era o fim principal do homem e o fim principal da lei, a finalidade da lei. Porque veja, ele reafirma que a necessidade da espiritualidade sadia está bem ancorada na verdade, verdade que é eterna, que não passa, não é circunstancial. Por isso que no verso 18 ele diz: porque em verdade eu vos digo que até que a terra e o céu passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele está falando de uma verdade que é eterna, e de uma verdade que falava da pessoa do Cristo, esse Cristo que haveria de cumprir, e somente ele, cabalmente toda a lei, e ser um homem perfeito como de fato ele era. Mas veja que o que ele está dizendo aí é que há uma verdade, e essa verdade é eterna, e esta verdade é o que baseia uma espiritualidade que não é falsa, que não é criada pela imaginação humana, que não é criada pelo homem. Mas perceba que essa espiritualidade é uma espiritualidade que precisa descer não apenas ao ensino certo, mas o ensino certo com o propósito certo. Veja no verso 19 que ele diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, mesmo que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado, e aqui ele trabalha proporções, maior e menor, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. O que ele estava dizendo era que pensar certo e ensinar certo aos pequeninos é aquilo que Deus deseja dentro de uma espiritualidade sadia, que não abre mão da verdade, que não negocia a verdade, que não é politicamente correta só porque vai juntar muita gente, vai atrair muita gente, vai ser simpática para muita gente. Nos dias de hoje, há um preço, como houve sempre em 20 séculos, de pregadores, de professores cristãos, de igrejas cristãs pregarem a verdade e serem rechaçadas porque essa verdade é eventualmente antipática aos ouvidos relativistas, pluralistas de uma sociedade que Deus não é mais uma verdade absoluta. Jesus diz que não é correto crer e ensinar de maneira errada, e muito mais não é correto crer, ensinar e desobedecer a essa verdade. Ele está ancorando essa verdade naquilo que ela é verdadeira. Mas preste bem atenção numa coisa: quando chega no versículo 20, Jesus, dentro de uma linha de raciocínio complementar, ele diz: porque eu vos digo que se a vossa justiça, e aqui a ideia de justiça é a ideia de retidão, de atitude, motivação, disposição, prática correta. A ideia de justiça é alguma coisa que não tem desvio. Então existe uma justiça diante de Deus, uma justiça diante dos homens, uma justiça diante de si mesmo. Ele diz: se essa justiça de vocês, essa retidão, essa ortodoxia de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aí a gente fica, como dizem os jovens, bugado. Porque, peraí, o crer certo, o ensinar certo e o fazer certo não é o que importa? Os escribas e fariseus, teoricamente, não eram aqueles que criam certo, ensinavam certo, faziam certo, porque eram apegados à lei, ao que era certo, eram ortodoxos? Não eram. E tanto não eram que as grandes brigas, digamos assim, teológicas e doutrinárias que Jesus teve, foi justamente com esse grupo. Porque em nome do pensar certo, do fazer certo,
eles, na verdade, tinham uma atitude de justiça própria, de orgulho e de autossuficiência, suposta pretensão de retidão diante de Deus, e mais do que isso, de hipocrisia, porque visto que eles eram pecadores, como todos nós, em algum momento eles eram contraditórios naquilo que ensinavam para os outros, mas não praticavam em si. E isso fica muito claro no capítulo 23, que é o segundo texto que nós lemos. Porque lá Jesus está novamente diante de multidões e de seus discípulos, veja aí Mateus 23, verso 1, e aí Jesus disse que esses homens, os escribas e os fariseus, veja que é o mesmo grupo dos ortodoxos legalistas da época de Jesus, diz Jesus que eles se assentaram na cadeira de Moisés. Toda sinagoga tinha um lugar onde a pessoa que ia ler a lei e dar o sermão, ou a palestra, ou fazer o comentário da lei, se sentava. A expressão que depois se transformou numa expressão mais acadêmica, quando alguém fala ex-cátedra, ou seja, fala como catedrático, como dono daquela cadeira, como aquela pessoa de autoridade, de suposto saber absoluto quando fala daquela cadeira, ela tem origem na ideia de que, ao assentar-se naquela cadeira, aquela pessoa está revestida da autoridade de alguém superior, e no caso deles, eles estariam revestidos da autoridade de Moisés. Jesus disse que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. E quando eles se assentavam na cadeira de Moisés, em cada sinagoga, eles se assentavam supostamente com a autoridade que Moisés teria, ou que Moisés tinha. E é nesse sentido que Jesus disse que eles ensinavam aquilo que saía da boca deles, como se fosse verdade. Mas veja, em certo sentido era, porque grande parte do que eles ensinavam estava baseado na lei de Moisés. Tanto é que Jesus diz assim: fazei, veja o verso 3, e guardai tudo quanto eles vos disseram. Ou seja, não é que eles ensinavam errado, na essência do que a lei de Moisés ensinava certo. Quando eles reproduziam a lei de Moisés, eles estavam assentando os seus tijolos sobre as bases da lei de Moisés. Eles estavam falando o certo, baseado no certo. Mas veja, Jesus diz assim: porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Aqui eles tinham uma ortodoxia, mas teoricamente que deveria ser ouvida, seguida e guardada, mas eles não tinham aquilo que era o desdobramento de uma espiritualidade realmente suficiente. A deles era deficiente, era insuficiente, porque eles se preocupavam com o legalismo do pensar certo, do fazer certo, mas contraditoriamente eles não tinham na prática, seja de uma vida contemplativa, de espiritualidade, de oração, de vivência com Deus, seja numa atitude prática na vida, o complemento da verdade. E uma verdade que não serve apenas, ou que serve apenas para ser dita e ensinada, mas não para ser vivida, não para ser praticada, não para modificar o coração humano numa experiência com Deus, não é verdade, embora seja verdade. É verdade porque a verdade por si só se legitima. Toda verdade é verdade de Deus, e se alguém diz uma verdade, aquela verdade é verdadeira, mas não é uma verdade transformadora, não é uma verdade piedosa, é uma espiritualidade deficiente. No caso dos fariseus, havia dois sinais dessa deficiência. Uma delas era aquilo que a gente chamava de, ou aquilo que a gente chama de justiça própria, que é aquele senso de que eu mereço pelo que eu faço, que é aquele senso de que eu tenho direitos adquiridos diante de Deus pelo que eu faço. Se eu faço certo, Deus deveria responder a minha oração. Se eu faço certo, ajo certo, ensino certo e estou de acordo com a verdade de Deus, eu posso exigir de Deus, porque eu estou no meu direito, qualquer coisa. Essa justiça própria, que é
um veneno para a alma, porque faz com que eu ache que a minha vida com Deus é uma relação de mérito, ou seja, se eu fizer, Deus fará comigo ou para mim. Essa justiça própria, ela alimenta coisas muito malignas no coração humano: a soberba, a autossuficiência, o orgulho, a vaidade religiosa, a intolerância religiosa e assim por diante. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve ter a satisfação e a alegria de servir a Deus, obedecer a Deus e cumprir aquilo que Deus deseja que você cumpra. Mas veja, isso é consequência de algo mais profundo do que uma justiça própria, que nós chamamos de graça. Graça é quando, estando absolutamente inabilitados para ser tudo isso que a obediência, suposta obediência religiosa, poderia nos tornar, reconhecendo-se como pecador, nós descansamos, nós colocamos todo o nosso afeto, toda a nossa confiança exclusivamente naquilo que Deus faz por nós em favor, por graça, por misericórdia, e não porque nós merecemos. Então, o oposto da justiça própria é a justiça que Deus imputa a mim e a você, que é a própria justiça daquele que morreu por nós para pagar os nossos pecados, porque nós não teríamos condição de pagar. Então, a justiça própria, ela é oposta à justiça de Cristo, e os fariseus não tinham justiça de Cristo, eles tinham justiça própria. Essa justiça própria produz, além disso, ou essa atitude que eles tinham, produz, além dessa justiça própria, um sistema de auto-engano que a Bíblia chama de hipocrisia. Ao longo do tempo, a igreja tem sido, e os cristãos têm sido, acusados de hipócritas. Talvez seja a acusação mais comum, e ela é comum porque o raciocínio de pessoas que estão olhando para aquilo que os cristãos afirmam, crer, que os cristãos afirmam ser importante, que os cristãos afirmam valorizar, que os cristãos afirmam ser certo, é que nem sempre esses cristãos vivem aquilo que eles dizem que creem, que ensinam, que dizem que é certo e assim por diante. A incompreensão de como isso se processa decorre do seguinte: é que quando eu digo que algo é certo, eu preciso dizer que o que é certo necessariamente não é o que eu tenho condição de fazer, é certo porque é certo. Eu vou precisar da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Mas quando eu, como cristão, não deixo isso claro, então eu dou a impressão para as pessoas que eu já tenho arrumado tudo na minha vida, que tudo está nos devidos lugares, que eu estou perfeito, completo e capaz de, aquilo que eu digo que é certo, viver como certo. Não, como pecador, eu continuo trabalhado por Deus e pelo seu Espírito, ainda batalhando pelas incoerências ou contra as incoerências do meu coração, porque, como fica muito claro, nem sempre saber o que é certo está aliado ao ter poder de fazer o certo. Isso é uma obra de Deus, de graça, de santificação, de transformação de Deus na vida do homem. Mas quando eu não deixo isso claro, então alguém vai apontar para mim e diz: não é você que diz que isso é assim, 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 assim? E por que você faz dessa outra maneira, assada, 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 assada? Porque não ficou claro para a pessoa que o certo é certo, mesmo que eu, como ela, ainda esteja no caminho de viver esse certo. Por que isso é importante? É importante porque, se eu não deixar isso claro, eu começo a ter uma atitude de hipocrisia, que era característica desses homens religiosos. Era uma religiosidade insuficiente, porque ela era incapaz de fazer o homem viver aquilo que pregava, mas era capaz de fazer o homem fingir que vivia aquilo que pregava. E era justamente isso que Jesus flagrava quando dizia assim: olha, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Imiteis em quê? Na hipocrisia. Por quê? Porque eles dizem e não fazem. O caminho religioso, ele sempre está sob o risco de ser um caminho de hipocrisia, de uma religiosidade hipócrita.
Existem princípios e existem dinâmicas de conformidade. Quando você entra num grupo religioso, seja ele qual for, você percebe como é que deve se comportar, o que é que deve falar, como deve se vestir, quais são as atitudes que se espera de você, e naturalmente você vai se conformando, porque você aprendeu isso desde criancinha, senão você continuava fazendo xixi no meio da casa, coisa que você não faz hoje, porque lá no começo, seu papai e sua mamãe disse assim, isso não é coisa que se faça, e você se conformou a esse princípio. A partir daí nós aprendemos a nos conformar às regras sociais, e de certa maneira a religião é um conjunto de regras sociais, religiosas, e as pessoas se conformam, e aí começam a viver uma realidade que é uma realidade dupla. Em certo sentido, aquilo que elas dizem que é verdade e que é verdade, até mesmo as experiências que elas tiveram com Deus, verdadeiras e que são verdadeiras, são contraditadas àquelas coisas que no dia a dia, pela incapacidade humana, do coração humano, elas não são capazes de cumprir. E para que isso seja não visto, não flagrado, não denunciado, então se vive, em muitos aspectos, uma vida dupla, uma vida de hipocrisia, que é basicamente o que Jesus denuncia. Então essa religiosidade é insuficiente, porque ela não vem da sinceridade de um coração que reconhece, não, a verdade é verdade, porém, eu ainda estou caminhando na descoberta dessa verdade, no amadurecimento dessa verdade e na prática dessa verdade. Eu estou em construção. Eu acho que cada cristão hoje deveria ter uma placa na testa, parecida com essas que a gente vê na rua quando está em obras. A placa deveria ser assim: desculpe o transtorno, estou em obras. Porque nenhum de nós é uma obra acabada. Nenhum de nós é uma obra perfeita. Essa espiritualidade que se diz perfeita é uma espiritualidade deficiente e insuficiente. E é isso que Jesus denuncia nos escribas e fariseus. Perceba então que Jesus está falando de duas realidades, uma em Mateus capítulo 5 e uma em Mateus capítulo 23. A de capítulo 5 de Jesus, quando ele diz que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, ele está falando de uma justiça que vem na motivação, que supera regras simples, muitas vezes legalistas, quadradinhas, que os escribas e fariseus tinham na sua época e que muitos religiosos tinham hoje, tornando o que é secundário principal e esquecendo o que é o principal. E o principal não é que eu faça certo, mas que eu faça certo numa motivação certa, com um propósito certo. Já o texto de Mateus 23, Jesus complementa esse conceito e diz então que essa espiritualidade é uma espiritualidade do coração. Certamente desce à prática, mas é uma espiritualidade que precisa ser não hipócrita e não por autossuficiência, orgulho ou justiça própria. Tem a ver com algo que no meu coração, onde o Espírito de Deus está agindo, ele busca muito mais do que o comportamento certo, a palavra certa, ele busca a motivação certa, porque é possível que eu tenha o comportamento certo, a palavra certa no ambiente religioso, mas a minha motivação esteja errada. E Jesus pesa, Deus pesa os espíritos, o que significa dizer que Deus pesa as motivações. O bom mesmo é fazer a coisa certa, da maneira certa, com o propósito certo e a motivação certa. Esse é o caminho da verdadeira espiritualidade. Mas as espiritualidades ou religiosidades deficientes falham em uma dessas quatro categorias. Às vezes fazem certo, da maneira certa, com o propósito certo, mas com a motivação errada. E é isso que Jesus denuncia em Mateus capítulo 23. Bom, você a essa altura deve estar pensando comigo o seguinte: diante de tudo isso, o que seria o caminho mais simples para que eu evitasse essas religiosidades deficientes, insuficientes e de fato tivesse um caminho de verdadeira espiritualidade? Eis aqui um segredo, e talvez seja o grande segredo da vida cristã. Qual é a grande diferença
que houve quando, na revelação progressiva de Deus do Antigo Testamento, Ele enviou profetas para lembrar às pessoas o que havia sido ensinado pela lei. Quando Ele enviou emissários dele, que falavam em nome dele, para corrigir aquilo que era errado, apesar do povo já saber o certo. Qual é a diferença de toda essa maneira de Deus agir no Antigo Testamento, que progressivamente foi se adensando, se aprofundando, sendo acrescentada cada vez mais, até que chega o ponto em que, na nova aliança, Ele não envia emissários, mas Ele mesmo desce ao homem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, se encarna e vive entre nós. Qual é a grande diferença? No que é que o Evangelho é diferente de toda essa? No que é que o Evangelho é o cumprimento de tudo isso? Jesus conta uma parábola em que ele fala exatamente isso, em que ele mostra que o próprio Deus foi mandando emissários como trabalhadores da vinha, até que ele enviou o filho do dono da vinha, que era o próprio Senhor Jesus. E a parábola, Jesus diz que, na parábola, aqueles homens que tinham tomado conta da vinha, eles acabaram matando o filho. Essa história, essa parábola que Jesus conta, ele conta para que as pessoas pudessem entender que o caminho da verdadeira espiritualidade é Jesus Cristo. E aí eu sei que eu posso soar simplório. É como alguém me disse uma vez, fazendo uma crítica a certas palestras que ele ouvia num outro ambiente em que eu trabalho, dizia assim: interessante, as pessoas falam de todos os assuntos e acabam chegando a dizer somente o seguinte: e Jesus é melhor. Ele não entendia que de fato é isso mesmo, porque todas as compreensões humanas acerca da realidade são insuficientes. É em Jesus que nós encontramos a plenitude da revelação de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eu diria então que o caminho da verdadeira espiritualidade está encarnado em Jesus Cristo. É o mestre que não apenas ensina o certo, mas também vive o certo naquilo que ensina. É o mestre que traz em si mesmo uma espiritualidade que em alguns momentos é ortodoxa, verdadeira, pontual, cognitiva, de compreensão, de pensamento, de correção de equívocos na mente das pessoas. Este, em alguns momentos, é a ênfase dele, mas que logo é temperada por momentos em que ele busca o que há de mais profundo no coração humano, em termos de motivação, em termos de vida com Deus, da alma do ser humano. E ao mesmo tempo, uma vez isso estando juntos, ele leva as pessoas a uma vida prática, dizendo: se me amardes, cumprireis os meus mandamentos, por exemplo. Ou os homens verão as boas obras de vocês e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Quando você olha Jesus, como alguém já disse, o mais fascinante projeto de vida é segui-lo, você então simplesmente olha para Jesus e diz assim, ainda que você seja humano apenas e não divino, você diz assim: o caminho da verdadeira espiritualidade é viver como Jesus viveu, ensinar como Jesus ensinou, praticar o que Jesus praticou, viver como ele viveu. Não é outra razão, porque no começo os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles que estavam no caminho, ou os do caminho, como está lá no livro de Atos. Veja, eles não eram caracterizados como uma religião em particular, mas aqueles que estavam no caminho com Deus por meio de Jesus Cristo. Tanto é que eles começaram a viver essa vida, que era uma vida de Jesus neles, como se eles fossem Jesus, que eles receberam o nome pela primeira vez de cristãos, que é uma tradução de uma expressão que significa pequenos cristos. O caminho da verdadeira espiritualidade é que sejamos pequenos cristos. No meu início de fé cristã, eu li um livro, cujo título ainda hoje está disponível, é Em Seus Passos que Faria Jesus.
E a ideia é um romance, na verdade, uma ficção, mas uma ficção com lições muito importantes. De que maneira eu posso, no dia a dia, viver como Jesus viveria? Fazer o que Jesus faria em uma situação concreta. Pensar o que Jesus pensaria diante de um determinado dilema. Decidir como Jesus decidiria diante de uma determinada escolha ou alternativa. O caminho da verdadeira espiritualidade, portanto, não é um manual, é uma pessoa. Seguir a Jesus é o caminho da verdadeira espiritualidade. Seja qual for o lugar onde você estiver na vida, seja qual for o lugar nesse caminho espiritual, em qualquer lugar você pode fazer um pit stop, uma parada de reflexão, como eu espero que você faça agora, e diga assim: na realidade religiosa que eu estou vivendo, seja ela qual for, inclusive aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaú, eu estou vivendo como Jesus viveria a minha vida? Claro que algumas experiências suas, Jesus não teve. Jesus não foi funcionário público, Jesus não passou por uma pandemia, Jesus não tinha uma mulher, Jesus não tinha filhos. Você obviamente vai ter que pegar princípios da verdade e aplicar a realidade e dizer assim: se Jesus tivesse filhos, se Jesus fosse esposo de alguém, se Jesus, o que ele faria, como ele agiria, como ele se posicionaria? Isso está revelado na Escritura através de princípios. Mais do que qualquer outro, seguir a Jesus é o caminho da verdadeira espiritualidade. É Jesus que pesa a nossa motivação, é Jesus que pesa a nossa convicção, é Jesus que pesa as nossas emoções espirituais, os nossos afetos espirituais, e é Jesus que pesa as nossas obras espirituais. E quando eu digo é Jesus que pesa, eu estou dizendo é Jesus que normatiza, é Jesus o paradigma, o modelo, é Ele que diz como eu tenho que ser como cristão. O modelo é Ele. Ele veio e cumpriu tudo isso. E ao olhar para Ele, ao contemplá-lo, eu caminho numa verdadeira espiritualidade, que não é uma religiosidade insuficiente, que não é uma religiosidade deficiente, é uma religiosidade que favorece esse caminho da espiritualidade. Os meus atos religiosos, eles complementam a minha vida real, e a minha vida real é espiritual. Não é uma coisa separada, não é uma coisa difusa, é algo que concentra na verdadeira espiritualidade as minhas melhores motivações, as minhas melhores emoções, as minhas melhores reflexões e as minhas melhores escolhas e decisões. Jesus ensinou muitas coisas sobre espiritualidade e religiosidade, mas eu tenho certeza absoluta que Ele não ensinou nenhuma delas no sentido de dizer assim: é isso aí e isso não tem nada a ver com o que eu sou, você pode fazer independente da relação comigo. Não. Quando Ele traz para si toda a expectativa, toda a vinculação de espiritualidade, Ele está dizendo em outras palavras, como Ele fez, por exemplo, naquele momento do lava-pés aos discípulos, que aquilo que Ele dizia e fazia era o padrão para eles também dizerem, também ensinarem, também viverem, também fazerem. Não é à toa, queridos, que a grande briga de um mundo que não quer se submeter a Deus não é contra a ideia de Deus, uma ideia genérica de Deus, mas é contra a pessoa de Jesus, porque como sendo Ele o padrão, Ele acaba vinculando tudo que nós somos e fazemos a Ele, e aí, em certo sentido, Ele exclui qualquer outro tipo de proposta de espiritualidade deficiente e insuficiente, de religiosidade insuficiente e deficiente. Eu diria para você que se você quer viver uma vida espiritual efetivamente realizadora, que ao fim da sua vida você possa dizer assim: eu vivi espiritualmente, ainda que com as minhas falhas e com a minha necessidade ainda a essa altura do campeonato de amadurecer espiritualmente, que você possa dizer que assim o fez porque você seguiu a Jesus, que você caminhou com Ele, que você teve comunhão com Ele, e o que Ele é e quem Ele é impactou sua vida
a ponto de transformar a sua existência e as pessoas reconhecerem não que você é um bom protestante, um bom presbiteriano, mas que você é um cristão, alguém que segue a Jesus. O caminho da verdadeira espiritualidade é Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e que você faça disso uma realidade que se concretize amanhã. Amanhã começa um novo mês, uma nova semana, uma nova fase. Realidades práticas precisarão ser abordadas. Você estará confrontado com a realidade da vida. E nessa realidade da vida, a grande questão é: a quem eu vou seguir? Que espiritualidade eu vou viver? E essa espiritualidade continuará sendo a pessoa de Jesus. Porque, lembre disso, se a vossa justiça não exceder em muito a dos meros religiosos, escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras de hipocrisia e de justiça própria, porque eles dizem e não fazem. E o que Deus quer que você viva é uma espiritualidade de convicção, de sentimento e de ação. Deus o abençoe nessa espiritualidade saudável e verdadeira. Eu lhe convido nesse momento a orar comigo. Eu gostaria de orar com você e por você nessa hora, porque eu sei que para cada um de nós essa mensagem vai ter uma aplicação no momento em que nós estamos vivendo com Deus. E eu sei que cada um de nós está em alguma parte desse caminho, e a depender da parte que nós estamos no caminho, o Espírito de Deus precisará e certamente fará uma aplicação dessas verdades à sua necessidade específica, que é diferente talvez de outras, e todas elas convergirão para um fato: Jesus é o caminho da verdadeira espiritualidade. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos fechando, encerrando esse culto, próximo de oferecê-lo completamente a Ti como dádiva das nossas vidas, dos nossos corações, nós queremos refletir sobre essa palavra, pedindo que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la ao coração de cada um daqueles que ouviu. Ó Deus, nós sabemos que cada um de nós está em algum momento nessa jornada espiritual, em alguma parte, em alguma quilometragem dessa viagem. Nós nem sabemos se temos mais tempo ou menos tempo, mais vida ou menos vida, mas no momento em que nós estamos e onde estamos, eu te peço, ó Deus, aplica a cada um de nós pelo Teu Espírito a Tua palavra, de tal maneira que possamos descobrir que mais do que pensar e crer certo, mais do que fazer certo, mais do que sentir certo, é na pessoa de Jesus, o Teu Filho, que revela tudo isso de maneira plena e perfeita, que nós podemos encontrar o caminho da verdadeira espiritualidade. Ensina isso a cada um de nós, na caminhada contigo, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.